Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui para falar sobre momentos históricos da odontologia do Rio Grande do Norte, neste que é o mês em que se comemora o Dia do Cirurgião Dentista. Eu estou aqui com o Dr. Givaldo Soares da Silva e com o Dr. Lenilson Carvalho, que vão compartilhar conosco um pouquinho da história deles. O Dr. Givaldo Soares, né, que é pernambucano, especialista em prótese dentário. Até foi professor, mas desistiu. Dr. Lenilson Carvalho, que ainda tem esse prazer em compartilhar conhecimento durante toda a sua vida, esteve em sala de aula, ele que escreveu 7 livros, sendo 5 de assuntos diversos, está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da informação, das curiosidades sobre a vida dele e sobre a odontologia. Sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de bate-papo. Obrigado. Bom, doutor Lenilson, o senhor que gostava tanto, né, fez 60 anos, por 60 anos esteve aí exercendo a odontologia, né, e compartilhando os conhecimentos do senhor com o público, né, com os alunos, com outros alunos. O que a odontologia mudou da época do senhor para hoje? Realmente, atualmente, existem técnicas, né, mais apuradas, eh, eh, produtos odontológicos e o material de trabalho bem mais moderno, e que situa a odontologia numa posição privilegiada dentro da medicina. O senhor estava falando que existem 3 turmas, né, de odontologia no Rio Grande do Norte. A primeira turma, o senhor pode explicar para a gente melhor? Eu e Givaldo, a gente conversa muito sobre odontologia e a gente, assim conversando, dividimos a odontologia em termos de geração em 3 gerações. A primeira foi os fundadores, não é? Que essa turma de fundador teve grande iluminador, grande orientador, vamos dizer assim, o professor José Cavalcante Melo. Outros se destacaram, como Odilon Garcia, Clemente Galvão Neto, Solon, e depois veio a turma pós idade mais antiga, né? Que nessa turma eu me situo com Givaldo e outros de destaque da profissão. E vem a turma nova que não tem assim muito interesse pela profissão em si, pela história. Infelizmente é isso. É lamentável, né? O senhor que é cirurgião bucomaxilofacial e também técnico em radiologia, né? Tem muito conhecimento nessas 2 áreas. Passando um pouquinho agora para o doutor Givaldo, né? O senhor que veio lá de Pernambuco para cá, doutor Givaldo. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória até chegar em Natal. A trajetória foi interessante porque eu estava lá na minha cidade, no interior de Pernambuco, não fui convidado por ninguém, de repente chega um amigo meu que tinha vindo para Natal e trabalhava aqui, que é o Nelson João Silva, também dentista. Ele trabalhava no Laboratório Galvão e surgiu uma vaga e ele pegou, junto com Clemente e Luiz Carlos, foram de jipe a Lagoa dos Gatos, sem me avisar. De repente chegou aquelas 3 pessoas estranhas e Nelson vai lá. Meu pai era barbeiro. Nelson vai lá para a nossa casa, uma pequena casa, meu pai lá com o trabalho dele. Seu Antônio, eu vim buscar Givaldo para trabalhar no Rio Grande do Norte. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Nossa! Isso foi em 1955. Então, minha mãe ficou surpresa, meu pai também, porque eles não avisaram, foram buscar já. Porque Nelson tinha trabalhado com dentista prático em Lagoa dos Gatos. Aprendeu um pouco e veio para Natal. Surgiu uma vaga aqui, ele foi buscar dessa forma, como eu estou explicando. Sem Nossa! avisar nada. Tem até uma coisa interessante nisso, porque meu pai disse, não, ele vai amanhã. Meu pai estava doido que para que eu começasse a trabalhar. Mas minha mãe disse, olha, ele não pode ir não, porque tem que preparar roupa, O sapato. enxoval, né? Luiz Uhum. Carlos Galvão, o irmão de Clemente, que era muito gozado, Dona Guilhermina,
me perdoe, mas no Natal a gente compra tudo isso. E eles Nossa, chegaram à tarde, 5 horas da manhã, eu sem me despedir de ninguém, vim embora. são quantos irmãos? Somos uma família de três mulheres e 2 homens. Infelizmente, um irmão meu já falecido, nasceu com glaucoma congênito Puxa e vida. teve uma vida. Nossa, mas nenhum dos dois tinha referência de odontologia na família. Tinha não. Não. Tem- A odontologia veio como um presente, por assim dizer. Que interessante. E o senhor, doutor Lenilson, como é que foi a sua atuação no setor público, no setor privado? Houve muitas dificuldades aí na sua trajetória? Eu sempre fui de magistério, né? Antes da faculdade eu já era magistério de ensino médio e fiz concurso para a faculdade, fiquei ensinando, lecionando lá e também tinha clínica privada. Quer dizer, eu fazia os 2 trabalhos. E sempre os fiz com muito entusiasmo, porque eu gostava muito da odontologia, como ainda gosto. Eu vibro com a profissão, foi o que deu o meu sustento durante toda a minha vida, e o que eu fiz dentro dela realmente é o que eu hoje toco o barco. O senhor que é de Natal mesmo, né? Sou de Natal. E fez as especializações aqui em Natal, como era? A faculdade na época de vocês, de odontologia do Rio Grande do Norte, era uma das melhores do Brasil, né? A odontologia aqui em Natal esteve entre as 5 melhores do nosso país. Eu fiz minha pós-graduação em Porto Alegre, na Universidade de lá, em 71. E aí depois veio para Natal, onde começou a trabalhar como bucomaxilo. A especialização Exatamente. foi lá. E nós, aqui em Natal, chegando, exercendo a bucomaxilofacial, fundamos vários serviços de bucomaxilofacial que não existia até essa época em Natal para o dentista atuar. Realmente nós fomos pioneiros na área de bucomaxilofacial em hospitais. E o senhor chegou aí para outros estados também do país? O senhor chegou aí para outros estados do país para trabalhar, para atuar, para se especializar, além de Porto Alegre? Como é que foi? Nós fizemos em São Paulo um curso de pós-graduação e mantínhamos um contato permanente com os colegas dessa área em todo o país, participando de congressos, de eventos científicos. Interessante. Doutor Givaldo, conta pra gente também como é que foram aí as dificuldades, os desafios enfrentados pelo senhor ao longo da carreira, as atualizações, como é que funcionavam? Olha, muito, né? Porque eu não tinha prática, comecei como aprendiz, o salário era muito pequeno e praticamente não dava, só dava para pagar a pensão. Mas Luiz Carlos, que me trouxe, conseguiu uma vaga na casa do estudante. E aí eu fui para a casa do estudante e a minha situação financeira melhorou, porque lá eu pagava muito menos. Então, na casa foi um momento muito importante para mim, porque eu fiz uma rede de amigos muito grande que terminou me beneficiando, porque eu me tornei mais conhecido e, na realidade, quando eu terminei, eu já tinha uma clientela bastante. E tinha muita saudade de casa? Com que frequência o senhor voltava? Olha, eu voltei depois de 3 anos, eu voltei. Só 3 anos depois da saída eu voltei. E fiquei voltando de ano em ano, de 2 em 2 anos. E como é que era o Nordeste do país, né, na odontologia em relação às outras regiões? A odontologia, você diz, né? Olha, a odontologia do Rio Grande do Norte, ela sempre se destacou. Porque tinha um grupo de dentistas de alto nível e tinha um interesse muito grande em preparar esse pessoal, mandar para São Paulo para fazer. Lenilson foi beneficiado por isso. E vários outros fizeram mestrado, doutorado fora. E isso foi engrandecendo a profissão.
Entendo. Somando aí um pouquinho ao que Givaldo disse, havia um intercâmbio científico-cultural entre Natal e São Paulo, Rio de Janeiro, muito grande. Então, isso favoreceu a ampliação das tecnologias aqui no nosso estado, né? E esse intercâmbio, ele acontecia promovido por alguma entidade, pela própria universidade? Quem foi o principal fomentador desse intercâmbio? Esses encontros científicos eram realizados juntamente faculdade com São Paulo, Rio de Janeiro e também nossa ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Estado, que fazia anualmente umas semanas odontológicas trazendo todo esse pessoal para cá. Quer dizer, o intercâmbio científico era muito forte, muito grande. Coisa que a gente vê com menos frequência, né, nos dias atuais. Como é que isso acontece hoje? Infelizmente, essas jornadas que nós tínhamos, até um congresso também, reduziu no tempo, no espaço, ficou mais espaçados entre um e outro. É lamentável. Eu gostaria de complementar, porque tem um fato histórico muito importante. Fernando Dantas de Rezende, ele trabalhava no Banco do Brasil e fez o curso de odontologia, conseguiu passar no vestibular. E ele pertenceu à primeira turma, que a primeira turma da Faculdade de Odontologia começou em 49 e a primeira turma foi em 51. Ele foi o orador da turma e como ele era do banco e tinha muita prática e administração de um modo geral, ele era quem cuidava de fazer as apostilhas para que todos estudassem, porque naquela época não era fácil o livro de odontologia, era muito difícil. Não era como hoje que você chega e manda buscar pela internet. Ele pegava os livros, copiava tudo e distribuía com os colegas. Então ele ganhou uma fama muito grande. Aquele gesto dele repercutiu muito e ele ficou. Quando ele terminou o curso, ele foi convidado para ir à Associação Odontológica da época, que era um órgão que reunia todos os dentistas. Ele Sim. foi convidado, foi lá e foi aclamado presidente. Que legal. Ele foi o orador da turma, foi para essa reunião, saiu presidente da associação. Nossa. E ele convidou Antônio Píparo para ser o científico, né? O diretor científico. E Píparo criou, junto com eles, as semanas odontológicas. A partir daí é que começou o preparo da odontologia do Rio Grande do Norte. Que Porque fantástico. todo ano eles faziam uma jornada. Para ver essa interação. Exatamente. Foi aí que a odontologia deu o primeiro passo para começar a se qualificar. Que legal. Só somando um pouco ao que o Givaldo falou, nós tínhamos uma pessoa em São Paulo que era chamado embaixador da odontologia do Rio Grande do Norte. Essa pessoa foi o grande elo de união entre nós e a odontologia de São Paulo. Era o doutor Marcelo Galante, que foi conclamado, foi denominado o embaixador da odontologia potiguar. Foi uma grande figura, ajudou muito a odontologia do Rio Grande do Norte. Uma coisa interessante é que o Marcelo Augusto veio para Natal para participar de uma dessas jornadas feitas no interior. A BO de São Paulo, que é a Associação Brasileira de São Paulo, mandou ele a Natal desse curso. E ele veio, fez um sucesso tão grande e ficou tão amigo que passou a ser o embaixador lá e carreando sempre outros colegas para fim da curso em Natal. Daí surgiu o intercâmbio com a capital e com o interior, Bauru e outras cidades que tinham odontologia de alto padrão. De repente, por uma afinidade, até um Afinidade, propósito isso é. de espalhar o conhecimento, né? De difundir conhecimento. Ele ficou com um prestígio tão grande que tem um fato que eu gostaria de citar aqui.
Uma vez ele veio a Natal para participar de um congresso e ele foi recebido no aeroporto pelo doutor Lenilson Carvalho, que aqui está presente, doutor Clemente e Joaquim e Guilherme. Joaquim Guilherme botaram ele no braço, ele foi. Tem uma fotografia, pegaram o homem, botaram nas costas, uma homenagem da Bicanudo. Sim. Então é um gesto histórico, né? Que o doutor Lenilson, bem jovem, estava lá reconhecendo o valor do. Como era o nome, Lenilson? Marcelo Galante. Que era galante mesmo, era um homem de grande valor. Era um galante rapaz. É. Que coisa boa, que memórias gostosas, né, de trazer aqui. E memórias que devem mexer muito também com a relação, assim, de como era essa questão da difusão do conhecimento, a seleção dos professores. Pelo jeito, o doutor Marcelo Galante, ele virou ali um grande professor de vários, né, vários dentistas da época, né? Ele usou isso em benefício da gente, porque ele se apaixonou também por Natal. Mas vocês também abraçaram a docência, né? Exato. Como era essa seleção dos professores na época? Qual era o critério? Quando eu terminei em odontologia, no mês seguinte houve concurso. Tanto é que logo após o colar grau de 63, em 64 eu já comecei a estudar na faculdade de odontologia. Quando eu fui assistente, eu fui o docente assistente mais jovem da odontologia brasileira, em universidades federais. Nossa! Eu comecei muito cedo na faculdade. Porque já tinha também, né, uma trajetória em sala de aula. Né, de curso ginásio científico nos colégios de Natal e fiz esse concurso, passei em primeiro lugar e continuei na luta do magistério. Ele começou tão cedo que eu sou mais velho do que ele, eu tenho 87 anos e ele tem 84, 83. 83. Ele foi meu professor. Você É imagina mesmo? como ele Nossa. começou muito cedo. E como era o doutor Lenilson como professor, doutor Divaldo? Simpático, muito dado por todo mundo. Embora a disciplina que ele participava era dura, Zé Mendes Cabral. Qual era a disciplina? Era Anatomia. Cadeira básica. Anatomia que era dirigida pelo professor José Nunes Cabral, que era uma autoridade nacional, mas era um professor muito duro, muito rígido. Nossa, Que fugia ao perfil dele. ao perfil dele. Que era mais relacional, né? Que era o perfil mais de Joaquim Guilherme, que era bem brincalhão. Mais dado, né? Mais conversador. Quando o professor Cabral foi meu professor, né? E houve um detalhe interessante. Ele nunca colocou 10 aqui em Natal. Sério? Ele nunca colocou um 10. Quando eu era aluno ainda, né, antes de ser monitor da disciplina, e quando houve uma prova oral, prática, eu como aluno, e o professor Cabral foi fazer a prova comigo. Nessa época, a comissão, tinha uma comissão de prova escrita, né? E o professor Cabral chamou Clemente e Dácia, que faziam parte da comissão, e dizia, vocês vão ver agora o exame de um aluno que deve ter uma nota boa. Ele é estudioso, o professor Cabral já era presença muito marcante no anatômico, né? Ele via que estudava mais, passava mais horas. Eu tirei 10 com ele, né? Quando eu tirei 10 com ele, ele disse, quando terminar o expediente aqui, você vai lá na minha sala, eu quero falar com você. Aí foi quando ele me chamou para ser monitor de anatomia. Nossa. Eu fiquei vários anos como monitor, depois fiquei como auxiliar de ensino, assistente. Infelizmente, nós perdemos o professor Cabral por uma divergência administrativa entre ele e outro professor. Ele deixou a faculdade de odontologia. Infelizmente, perdemos esse grande batalhador do ensino odontológico no Brasil. Nossa, que pena. Bom, vamos agora para assuntos de curiosidades, né, da área. Porque eu me lembro, eu ainda pequena, de que
quem tinha uma obturação, tinha sempre uma obturação brilhosa nos dentes. Isso era um sinal até de status, né? E eu acho que na parte das próteses também se utilizava metal precioso, né? Fala um pouquinho pra gente, o senhor que tem tanta experiência aí em prótese, doutor Givaldo, como era isso? Isso Vale foi a o seguinte, a odontologia começou com a restauração de amálgama, que é aquela escura. Depois o ouro, e depois as ligas não nobres. Então tudo era metálico na boca. Ou eram as ligas nobres, ouro, ou não nobres, mais simples. E a amálgama também tinha um aspecto escuro. Eram materiais, o ouro é um excelente material. Eu acho que é o material melhor que você pode ter na boca, é o ouro. Só que ele não é estético. Isso causava um problema, porque às vezes a pessoa ria e aparecia metal. Então aí aparecem as resinas, começou as resinas a aparecerem e foi substituindo, de certo modo, já foi mudando a odontologia. E aí, depois das resinas, vieram as porcelanas, que é hoje tá, o metal praticamente desapareceu da odontologia, tanto o ouro praticamente não é utilizado, e também os outros. E o predomínio hoje é do sorriso lindíssimo, que se converte, inclusive com prótese digital, né? Também a prótese mudou hoje, é tudo no computador que é planejado e feito. Aí você vê aquele sorriso de Hollywood, branquíssimo. branquíssimo e muito bonito. Foi um avanço fantástico da odontologia. E na área do senhor de bucomaxilo, muitos avanços também, doutor Muitos Lenilson? avanços. Apesar de nós passamos a trabalhar em hospitais e absorvíamos, eram orientados para nós os grandes traumas, quer dizer, os acidentes automobilísticos, a face quebrada, né? A minha mãe Em passou 6, por um 8 acidente desses também. pedaços às vezes. Então nós implantamos esse serviço prosperou e hoje em dia todos os hospitais de Natal têm um serviço de bucomaxilofacial. Além do mais, nós começamos a trabalhar nas deformidades faciais, queixo grande, queixo pequeno, nariz grande, nariz pequeno, e hoje já tem a harmonia facial, né? Preenchimento de rugas, etc. Então a odontologia evoluiu muito nesse setor. Lenilson, um lembretezinho, a cirurgia ortognática, né? Que muda completamente o rosto da pessoa. Por exemplo, uma projeção de mandíbula, hoje você já coloca tanto a parte superior como inferior. Hoje você muda completamente a visão, a face do paciente. E dá mais funcionalidade, né? Equilibra tudo. Muitas Foi um avanço vezes fantástico, né? o paciente precisa tirar nova carteira de identidade. Exatamente. É mesmo. E tem outros problemas. Ele tem que ser prevenido no planejamento, que a mudança vai ser grande. Porque, às vezes, a mudança é tão grande que pode causar até problemas emocionais. Você tem uma Autoimagem diferente, imagem né? completamente diferente. Até isso precisa ser preparado, porque uma coisa é você ter a mandíbula projetada e outra você mudar isso. Eu imagino, realmente deve ser. Um fato curioso é nessas cirurgias de deformidades faciais, né? Certa vez a nossa equipe, nós operamos uma moça que tinha a mandíbula bem grande, né? Operamos aí, o pós-operatório, controlar tudo isso, foi uns 6 meses depois, ela chegou lá, doutor, Lenilson, eu queria falar com o senhor. Tudo bem, como é você? Eu me lembro o nome dela, né? Eu queria que o senhor fosse padrinho do meu casamento, porque eu não namorava com ninguém, mas depois da cirurgia, comecei a namorar e vou me casar o mês que entra. Que Eu queria lhe chamar bacana! pra ser. Aí, então, com muita alegria, eu aceitei, né?
Pois ela mudou Foi um totalmente. êxito espetacular, né? Foi. Arranjou o casamento. Já pensou? Mas é interessante como a odontologia ela tem uma interface, né, com várias questões, inclusive com questões voltadas a enxaquecas, né, crônicas às Também tem vezes, que algumas intervenções são capazes de retirar, né? rangimento dentário, que é o Sim. bruxismo. Então, esse afeta todas as vezes você tem isso inconscientemente à Uhum. noite e repercute na parte de articulação, muscular, tudo. Você tem dores de cabeça que não encontra uma justificativa, e é o hábito de ranger. Porque à noite você não tem controle. É Se você verdade. faz isso inconsciente, você faz a noite toda, no outro dia, tá com toda a musculatura afetada. Caminhando assim, ao lado que Givaldo disse, nós sabemos que existe a oclusão, né, dos dentes um em cima do outro. Qualquer desarranjo, qualquer mudança na articulação começa a tratar, a criar problema no ouvido, numa região chamada articulação temporomandibular. Muitas vezes uma enxaqueca, uma dor de cabeça é proveniente de uma disfunção nessa articulação. Então tem que ter a atuação do dentista nessa área. É a famosa ATM, né? ATM. Muito bom. Agora, doutor Givaldo, conta pra gente essa história de prótese com bola de bilhar. Que história é essa? Essa é uma história, eu acho que única no mundo, né? Porque um trabalhador do interior, pobre, não tinha condições de ir ao dentista, ficou desdentado, perdeu os dentes. Não podendo pagar, ele resolveu, conseguiu uma bola de bilhar, dividiu a bola em duas e começou trabalhando com um instrumental que ele mesmo criou, um pequeno Rude, né? rude, e foi, pediu a dentadura da sogra dele, serviu de. E ele foi esculpindo, esculpindo, e ele conseguiu fazer Nossa, uma bola de bilhar. Ele transformou numa dentadura e usava a dentadura. nossa. Era um rapaz pobre lá do interior do Rio Grande do Norte, em Santa Cruz. E foi feito o acerto dele entregar essa prótese ao museu e receber uma prótese nova. Foi essa história. Então, Tá quem lá, quiser conferir, tá lá tá no lá. museu. Inclusive, talvez seja o museu que tem. Nós temos um dos melhores museus de odontologia do Brasil, Que fica localizado onde, que doutor fica Givaldo? localizado na academia, que Uhum. foi obra de Clemente Galvão. Ele Tem cerca- passou a vida dele toda juntando tudo que ele podia para fazer o museu. Ele começou como estudante, ele já guardava as coisas. Tem Porque cerca o de pai 5 mil dele peças também, no nosso museu. o pai dele foi dentista. Ele tem outro irmão dentista, tem netos dentistas, e era uma família odontológica. Nossa, passou aí essa paixão Essa de paixão. pai para filho. Aconteceu isso na família de vocês também? Tem algum dentista Na além minha de família vocês? tem 3. Uhum, depois do senhor. Depois. Na minha não tem ninguém eu na tenho área, 4 não. filhos, um foi para o direito e as 3 foram para a odontologia. Que maravilha. A minha não tem ninguém na área, não. Nem na docência? Olha só, seguiram outros caminhos de todo. Outros rumos, né? Doutor Lenilson, e como foi que o senhor resolveu, em que momento da carreira do senhor, o senhor falou assim, não, agora já passei todo o meu conhecimento, está na hora de me aquietar um pouquinho, vou me dedicar a escrever mais livros, que o senhor tem 7 livros, né? Não é pouco livro, não. Eu poderia ter trabalhado mais, sabe, Michele? No entanto, a minha auxiliar, primeira e única auxiliar que eu tive, ela foi acometida de Alzheimer e ficou sem coordenar nada, ficou assim esquecido das coisas também, sabe? E, e então, como eu já tinha feito um trabalho já muito forte, muito assim de tempo na odontologia, era difícil para mim formar uma nova auxiliar
E depois de 4, 5 anos, eu deixar a odontologia. Aí quer dizer, eu terminei minhas atividades um pouco antes do que eu pensava fazer. Mas eu já tinha trabalhado muito na odontologia, né? Já tinha feito um trabalho de clínica privada com, com certa eficiência, né? Tem um certo conceito, senão também está na hora de parar também. Aí auxiliar minha com problema de saúde, fui para casa e eu também fui para casa. Me dediquei a rabiscar umas coisinhas. Mas o senhor já rabiscava, já escrevia durante o exercício da profissão ou Já, impulsionou na já, aposentadoria? eu publiquei um livro, eu ainda tinha clínica privada, e fui escrevendo umas coisinhas. Aí depois, um jornalista, colega seu, Roberto Guedes, disse: Lenilson, está na hora de você botar isso em coisas mais condensadas, assim, dar uma divulgação a isso. Aí eu mostrei ele umas coisas que eu tinha, aí, e agora, recentemente, eu tô terminando meu 8º livro, que é Meus Pensamentos, cujo título é De repente, tomei um gole de pensamento. Eu acho que no final do ano já irá para a gráfica. Vai ser o meu 8º livro. Que bacana, parabéns. Obrigado. E o senhor, doutor Givaldo, conta pra Só gosto gente. de ler, mas leio direto. Lê muito, Givaldo. Eu acho uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho uma vocação para escrever assim, não. E Agora, para ler, eu gosto, adoro. qual foi o momento que o senhor falou assim, tá na hora agora de eu parar, de eu me Foi dedicar a muito outras difícil, atividades? porque eu trabalhei com protético dentista durante 54 anos. Chega aquela hora da gente parar. Eu parei só um expediente e depois fui me adaptando. Mas foi muito difícil, porque Desmamou, eu né? passei a minha vida, como eu deixei de ser professor, passei lá e depois desisti e fui embora para a clínica. Então, minha vida toda foi dedicada à clínica odontológica, de manhã e à tarde. Tudo que eu fazia é em torno disso aí, né? Minha vida. E aí, para parar, é muito difícil. O senhor sente falta? Demais. Demais. Do que o senhor sente falta? Do exercício da profissão em si, do contato com as pessoas, a atualização? As pessoas sair, os amigos, tudo isso, né? Os clientes. Você faz uma legião de amigos. Né? Quando se torna um profissional, você vai, cada um que passa lá passa a ser um amigo, e você vive aquela vida com intensidade tão grande. Quando para, eu fiquei abalado. Foi. Conseguiu. E Givaldo, quando deixou o magistério, deixou sob protesto, porque vários professores foram a ele pedir para ele não deixar a faculdade de odontologia. Ele era muito Mas querido, eu não tinha muito vocação atencioso. Eu nunca estava satisfeito com a aula que eu dava. Isso não é para mim. Mas pelo jeito os alunos gostavam, né? Porque para os professores pedirem para ficar. Quer dizer, eu tenho uma personalidade, de certo modo, tímida. E o tímido, ele é muito complicado, porque ele cobra muito dele. Qualquer coisa, ele diz, não, isso não ficou bom. Então, quando eu vi que eu não dava mesmo para ser um professor, eu fui embora, fui para a clínica. Graças a Deus, eu nunca me arrependi, porque eu não tinha vocação para ensinar. E como foi que vocês supriram aí a falta que a profissão gerou na rotina de vocês? A minha rotina é de ler. E viajar um pouquinho, para encher, né? A vida lendo e cuidando da família, perturbando os amigos. Uma alegria. Eu quando deixei a odontologia, Foi meu professor e amigo. A vida Quantos inteira. anos? Não é bom nem dizer. Que coisa nem, boa. nem anunciar. É. Eu sempre tive, eu era muito ocupado, porque eu tinha faculdade, tinha assembleia e tinha o Valfredo Gugel, que eu dava plantão lá do Valfredo Gugel, né? Realmente, a gente sente
deixar essas coisas, né? Mas eu sempre fui de confrarias, sabe? Eu pertenço a 5 confrarias, na qual uma delas, Givaldo, é o presidente. É, tem, Essa tem a confraria confraria do café da manhã, no sábado. há mais Tem de o 20 anos que a gente se domingo. reúne. Então nós temos várias reuniões que a gente tem a da sexta-feira, do sábado de manhã, do domingo. Eu sempre gostei de gente, de estar perto de gente. Então, Conversar, né? conversar, jogar conversa fora, né? Como se diz. Pronto. Aí suprir a não presença de consultório com as reuniões com meus amigos. Nas confrarias. E o senhor está No meu caso, eu demorei um pouco mais, porque eu trabalhei até os 82 anos, é muita coisa, né? Mas como eu tinha 3 filhos também, que atuavam na área, que aí atuam, eu né? fui ficando, mas chegou um tempo que não dava mais, e foi difícil. Fiquei até um pouquinho abalado quando eu parei. Eu imagino que a Porque pessoa vai se identificando, né, com a profissão, profissão, com o trabalho que exerce. trabalho, aquele hábito de Uhum. sair, ir trabalhar, voltar, aquele fica. Aí de repente você para e fica. A sorte é que eu gosto muito de ler, aí eu preencho muito lendo. É importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o CRO, né, o Conselho Regional de Odontologia. Como é que o CRO se insere na vida de vocês? Qual a importância do conselho na vida profissional de vocês dois? O CRO-RN, como todos os demais CROs do Brasil, eles cuidam muito da ética da profissão, não é? Não só para orientar o profissional, mas também para proteger a população. É um fiscalizador da profissão. Enquanto a BORN é um órgão que estimula a parte científica, com cursos, jornadas, etc., o CRO é um órgão regulamentar da profissão. Mas, mesmo assim, ele promove cursos em diversas áreas do nosso estado. Reúne vários municípios ali e faz uma jornada ali. Então, o CRO também é atuante na parte científica, mas ele essencialmente é um órgão regulador da profissão, diferente da academia, por exemplo, que é um órgão de cultura, e a ABO é um órgão mais científico. Ambos participam das duas entidades, da associação também? Eu fui presidente da ABO no mandato e do Conselho Regional eu fui três mandatos. E tive com grande alegria, com grande honra, o doutor Givaldo na minha diretoria. O CRO-RN hoje está bem instalado. Nós, no nosso mandato, derrubamos uma casa antiga, que quando chovia era água para todo canto, não dava nem para trabalhar, e num gesto assim de arrojo, construímos uma nova sede que tem auditório, tem secretaria, está muito, muito bem organizada a nova sede do CRO. E o senhor, doutor Givaldo, está com o nome do senhor, o gosto pela leitura foi tanto que foi homenageado pelo conselho, tendo o seu nome na biblioteca do CRO, Biblioteca Doutor Givaldo Soares. Responsabilidade, é o que você fazer. Que alegria. Isso é só de leitura, porque eu não escrevo livro, não tenho livro. Mas era um grupo sempre muito homogêneo que nós tínhamos, Lenilson. Aliás, o conselho é uma coisa interessante. Como o conselho ele fiscaliza, e é uma coisa que a classe às vezes não entende. O conselho ele protege a sociedade, né? Se você tem que praticar a profissão com ética, correção, com respeito ao paciente, tudo. Protege a sociedade, Protege a sociedade. mas preserva também os bons profissionais. Preserva os bons profissionais, mas muita gente vê o conselho com certa... Mesmo o dentista, então, eles cobram muito e não vê. O conselho não é preparado para o aprimoramento profissional. Isso é a ABO. O conselho é a fiscalização para proteger a sociedade daqueles que não se comportam corretamente. E o senhor participou de outras entidades de classe também? Participei. Eu
eu fui presidente do conselho lá na administração do Lenilson. Era de ética, né, Lenilson? Era presidente da comissão de Da ética. comissão de ética, fui vice-presidente da ABO. Uhum. Foi o passo que eu dei. Hum. Não cheguei à presidência de nenhum deles. Doutor Lenilson, algo não realizado que o senhor gostaria de ter feito, algo que o senhor olha para trás e fala assim, poxa, isso aqui ficou faltando na minha biografia. Porque assim, eu não consigo enxergar algo que faltaria na biografia de vocês dois. Mas, Obrigado. Realmente, assim, durante minhas atividades profissionais, não só na odontologia privada, como em órgão de classe, nós realizamos um trabalho, assim, que eu acho, modéstia à parte, razoável. Aqui, os momentos em que eu fui chamado, eu dei conta do recado, eu acho. Até agora, não me arrependo do que fiz, não. e nem do que deixou de fazer. Até porque eu acho que pouquíssimas pessoas realizaram tanto quanto vocês dois. Na realidade, tem uma coisa interessante com relação a Lenilson e a nossa geração. Uhum. A gente tinha um interesse muito grande com as associações. Fazíamos questão de participar do conselho, da ABO, de todas as entes do sindicato. Hoje, o grupo, os dentistas hoje estão muito envolvidos com produção e sobrevivência. Uhum. E, às vezes, esquecem as associações. Isso é lamentável. O senhor acredita que hoje os profissionais estão muito voltados para si, pensando menos no coletivo? Seria isso, doutor Givaldo? Exatamente. E ao que o senhor atribui isso? A mudança do mundo é um negócio impressionante. As pessoas estão pensando muito no dinheiro, de ganhar dinheiro de qualquer maneira. Eu diria, para explicar isso assim, de uma forma mais, que como é? Faltou a palavra agora. O mundo evolui numa velocidade muito grande num lado, e no outro ele vai muito devagar. Uhum. Não tem o mesmo ritmo, Tem né? o mesmo ritmo. Então, aí é que está o problema, né? Porque as pessoas, o individualismo está predominando no mundo hoje, a violência, a agressividade, coisas que a gente nem entende. Como é que pode, dentro de uma pandemia que afetou o mundo todo, você fazer uma guerra? E agora já vem outra. Então, esse mundo, alguma coisa não está indo muito bem. E para o senhor, doutor Lenilson? Complementando o que o Givaldo disse, eu acho que hoje a luta pela sobrevivência é muito grande e o profissional não tem mais tempo para se dedicar a um órgão de classe. Ele tem tempo suficiente para ir ao consultório, exercer a sua profissão e manter a sua sustentabilidade. Então, talvez o tempo determine essa não presença do profissional. Isso acontece em todos os órgãos de classe, em todas as profissões. Eu converso muito com alguns médicos e realmente na medicina é a mesma coisa. O órgão de classe está um pouco esquecido. Esquece. Eu entendo. Se o senhor fosse dar um conselho para os dentistas, os odontólogos que estão entrando agora na profissão, qual seria? Não seria bem um conselho, né? Mas uma conversa no sentido que eles achassem um tempinho para discutir os problemas da classe. Porque, lógico, cada entidade tem seus problemas para resolução e a gente vê pouca gente envolvida nisso. A gente entende que o momento atual é um momento difícil, né? O aspecto financeiro é muito fortemente, tem que ser lembrado. Mas arranja um tempinho para cuidar também da sua profissão, participar de assembleias gerais, estar presente nos cursos, etc. E o senhor, doutor Givaldo, que conselho daria para as novas gerações de dentistas? As novas gerações, elas têm que ter
eu acho que a ética está acima de tudo, né? Você tem que praticar a sua profissão com ética, dedicada à profissão, se especializar, mas sobretudo com o humanismo. Se for só pelo lado financeiro, aí a coisa às vezes vai pelo lado errado. Eu acho que em tudo e em todas as profissões, né? Se não tiver isso. É E hoje a importante. gente vê coisa tendendo para um lado que Quais foram os momentos assim que o senhor, doutor Divaldo, se lembra ali como sendo momentos saudosos, momentos inesquecíveis, que o emocionam? me emociona lá, coisas dessas. Eu acho que é o conjunto de tudo isso. Quando você escolhe uma profissão, uma vocação e você se dedica a ela, tudo soma nisso aí. A gente, por exemplo, depois de 56 anos de trabalho como protético e dentista, que eu tive que me aposentar, foi um problema muito sério. Porque aquilo estava de tal maneira envolvido comigo que quando parei, eu fiquei abalado. Então, esse é o amor, a profissão, a dedicação. Então é verdade aquela máxima que diz que quando a gente trabalha com o que ama, todos os dias É são de feliz, alegria, exatamente. não há trabalho. Não há trabalho. E quando você trabalha naquilo que você não gosta, é um problema. Você sai angustiado. Isso termina abalando o equilíbrio da pessoa. Se você vai para um local que você se sente feliz, ainda ganha dinheiro, É uma sensação muito é gratificante, né? gratificante, né? Isso aí. Se você não tiver vocação, cuide-se de outra coisa, mas tem que se dedicar mesmo à profissão. Doutor Lenilson. Durante a minha atuação profissional, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser homenageado em várias ocasiões, né? E as medalhas recebidas, as condecorações, os elogios na odontologia. E uma coisa marcante também para mim foi o primeiro lugar que eu obtive no concurso de odontologia, no Congresso Brasileiro de Odontologia, realizado em Salvador. Eu apresentei um trabalho de cirurgia de face e eu obtive o primeiro lugar, concorrendo com 22 candidatos. Foi um momento muito alegre para mim, e fora as homenagens recebidas por entidades de classe, por turmas concluintes, etc. Nossa, deve ter sido muito gratificante, né? Foi. Então, E, diferentemente do Dr. Givaldo, o senhor acabou encontrando, depois que parou a atividade diária, né, outras formas de canalizar ali sua paixão pela odontologia, pela vida, pelas coisas que o atraíam, né? O senhor conseguiu mais rapidamente ou não? Ou também levou um tempinho para se é reposicionar? razoável, né? Porque eu já estava nesse caminho Começou antes de mesmo produção da gente. cultural, né? Escrever artigo. Eu fui articulista do Jornal de Hoje, escrevi artigos para a Tribuna. Então, sempre mantive uma coisa paralela, uma atividade paralela que eu gostava, que era ler e também rabiscar alguma coisa. Uhum. E como vocês veem o futuro da odontologia? Dr. Givaldo. O futuro da odontologia, ela está, num lado, ela está indo muito bem pelas novas tecnologias, novos materiais. A revolução está aí. Mas tem um outro lado, que é o problema que você, na realidade, a parte preventiva, por exemplo. Nós temos uma odontologia de alto padrão no Brasil. Padrão tão bom ao nível da Europa, dos Estados Unidos. Mas a grande maioria do povo não tem acesso, não tem renda. Um país desigual como o Brasil é sempre um problema. Por quê? Um grupo tem tudo. Tem dinheiro, tem tudo. O outro não tem nada. Está passando dificuldade. Não pode ir a um dentista, não pode ir a um médico, não estuda, e fica esse drama que nós vivemos no nosso país.
País que é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores, e tem milhares de pessoas morrendo de fome. Então, alguma coisa está errada aí. Se você me perguntar qual é o erro, eu acho difícil de dizer, mas que isso está errado. É Eu não multifatorial, tenho né? a menor dúvida. Como sair disso não é tão fácil. Uma desigualdade muito grande ainda, né? Desigualdade. Isso arrasa o país. Porque o país é um perigo. Qual é o país mais rico do que o Brasil no mundo? Realmente temos uma diversidade natural e Natural, tudo. com água, com vento, com sol. Tem riqueza de todo jeito. Tem centenas de dezenas de pessoas morrendo de fome, que não tem condições de comer. Então, um país desse ou muda, ou a gente vai ficar sempre nessa dificuldade. Poderia ter mais equilíbrio. Menos pobre, menos rico e maior classe média. Educada e. Entendeu? Sem tantos extremos, né? Fugindo dos extremos. É, com certeza. Doutor Lenilson. A odontologia é exercida por mulheres e por homens, e como as mulheres estão dominando o mundo, na odontologia não pode ser diferente. O percentual de mulheres atuando é maior do que homens. Isso é um dado Muito interessante. maior. Muito mais. Agora, Só o infelizmente, doutor Givaldo contribuiu com 3 mulheres, não foi? Na odontologia? Eu dei isso. então nós temos a odontologia sendo exercida, é uma das melhores odontologias do mundo, é a nossa, porém falta essa odontologia chegar à população carente. Políticas de governo que façam que essa coisa chegue a mais ao número de pessoas, né? Beneficie Justiça social. maior número de pessoas. Infelizmente, a coisa está ainda muito, muito distante do necessário, do que seria interessante existir, era uma odontologia voltada para maior número de pessoas, beneficiar maior número de pessoas com uma saúde bucal mais eficiente, mais Aí efetiva. tem que vir a prevenção e a educação É, e a oportunidade. Era isso que eu iria falar. É preciso inserir a prevenção na educação, na rotina da educação das crianças. Pequenininho, depois da gestação ou durante a gestação. Nasceu, teria que ter cuidados para não caminhar para. Depois de caminhar para. Não ter oportunidade de caminhar para o mal, aí fica difícil corrigir. Né? É Um verdade. povo educado procura saúde, né? É básico. O povo que não é educado não procura. Até pela própria ignorância vai deixando de lado. Não, isso depois, vou depois. Puxa vida, que maravilha. Vi que o senhor trouxe um livro, doutor Givaldo. Trouxe. Fala um pouquinho sobre ele. É o livro do professor de Amorim Garcia, que foi uma das grandes figuras da odontologia nossa. Um homem que dedicou a vida, não só ele, mas José Cavalcante, Clemente Galvão, Solon Galvão, Fernando Rezende, e muitos outros, né, Lenilson? Rosalvo, que eu convivi com todo esse pessoal. E, doutor, um livro que eu gostaria de propagar um pouco é o livro do doutor Adilon. Porque para você conhecer a odontologia do Rio Grande do Norte, esse livro está sensacional. Ele guardou tudo, arquivou tudo direitinho, juntou todos os documentos e está aqui. Conta a história da nossa odontologia, que é uma história muito bonita. Deveria ser livro de cabeceira, então, de todos os cabeceira dentistas. De todos os dentistas. Agora, onde adquirir, como ele foi lançado há um certo tempo, eu não sei, teria que ir uma família poderia orientar onde é que pode. Olha aí, o doutor Lenilson está dando sua contribuição a esse livro aqui, Lenilson. Esse é aquele. Esse foi meu primeiro livro Foi sobre seu odontologia. primeiro, né? Esse foi o último. Esse é Aqui. aquelas frases. Odontologia, Ofício e Literatura. Foi o seu primeiro livro, né, doutor Lenilson? É Esse? o primeiro. Exato. Que bacana, lançado pelo Sebo Vermelho. E E aqui o é o... sétimo, o último, meu agora. É uma
livro de memória. Eu e Minha Circunstância. Esses livros estão disponíveis onde para aquisição? Na, naquela. Tam- Em frente ao Ateneu, não tem três Cigarreiras? Três. cigarreiras, não é? Na cigarreira do meio, eles estão lá. Quem quiser adquirir, se dirige lá, ou então no Yacht Clube também tem esse livro disponível. Ela agora é livre todo ano. Que coisa boa. No próximo ano eu lanço mais uma, o oitavo. Que coisa boa. Deus Poxa, quiser. vocês são inspiração de vida, inspiração de profissionais. Queria que o senhor, doutor Divaldo, doutor Lenilson, vocês deixassem uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu acho que a mensagem que eu falo, que eu posso falar aqui, é dizer que lutem para a gente melhorar o nosso país. E essa luta é de cada um, trabalhando com ética, com determinação, com respeito, porque com a violência que nós estamos vendo no mundo, e particularmente no Brasil, fica muito difícil você viver num país com tanta, por exemplo, feminicídio. Acontecer ainda nos dias atuais é realmente Você pega a com tanta estatística, informação, com tanta educação. assim, como é que faz? Cada um tem que dar a sua contribuição para melhorar o país. E trabalhando com respeito, com dignidade, com ética. É fato que nenhum tipo de violência deveria ser aceita em Aceito, hipótese alguma. alguma, Nem o qualquer feminicídio, uma. nem o homicídio. Nenhuma, de nenhuma, forma nenhuma, né? Mas se matar as mulheres, como está se matando no Brasil, é uma coisa. É bem chocante, de fato. Bem colocado. E o senhor, doutor Lenilson? Essas palavras eu quero parabenizá-la, Michele, pela sua atividade profissional, a excelente profissional que você é durante toda a sua atuação, e dizer que é necessário que o ser humano tenha mais humanização, né? Que nós tenhamos mais afinidade. Hoje em dia é difícil, a gente não vê o muito obrigado, com licença, por favor. Quer dizer, as coisas é muito, muito forte. Não há uma atenção para com o outro. É necessário que as pessoas se amem mais, se deem mais uns aos outros, né? Que a gente se desprenda, saia do egoísmo, sejam mais simples e deixemos as coisas mais fáceis de soluções. Com certeza. E vocês trazem aí todo esse propósito de vida, toda a simplicidade no ser e toda a grandiosidade no saber. Quando o senhor estava falando, doutor Genilson, doutor Divaldo, me veio. Eu vi que vocês são tão ligados para mim que eu fiz uma conexão dos nomes de vocês. Botei Lenilson com Divaldo, virou Genilson. Mas assim, desculpe, doutor Divaldo, quando o senhor estava falando, me veio à mente uma frase que fala assim: seja a transformação que você quer ver no mundo. E eu acho que vocês trouxeram o quinhão de vocês de transformação que vocês queriam ver no mundo, e isso em diversas áreas, não só na odontologia, como no exercício ético e na doação que vocês demonstraram durante toda a vida de vocês. E eu não restringiria ali aos 50, 60 anos de profissão. Vocês realmente são essa mudança que vocês querem ver no mundo. Parabéns pelos seres humanos maravilhosos que são e, sobretudo, por entender que a gente não é máquina, a gente tem que se aproximar cada vez mais da nossa essência humana, sabendo que podemos propagar muito mais coisas, muito mais valores, exercendo essa nossa essência amorosa. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas palavras, pelo compartilhamento das histórias, pelo compartilhamento das vidas de vocês e, sobretudo, por tudo que construíram, pelo legado deixado aí para as gerações, né, para as próximas gerações. Muito obrigada. Muito obrigado Nós também. temos que agradecer um fechamento tão bonito, tão profundo, né? Profundidade que vocês entregam. Eu só fiz aqui resumir. Pois muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, né? Foi uma honra muito grande.
Honra minha, honra minha. Lembrando que quem puder, né, compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, se inscrever no canal do Conselho Regional de Odontologia, outros conteúdos estão aí próximos de ser divulgados, tão bons quanto esses de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Agradecer mais uma vez, Dr. Lenilson, Dr. Divaldo, e até a próxima. Muito obrigado.